Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, nós vamos continuar falando sobre regressão linear. Só que antes eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Eu vou tentar fazer as aulas através dos vídeos, né? Aulas mais curtas através dos vídeos, com listas de exercícios sobre os assuntos que nós vamos discutir nas aulas e alguns estudos dirigidos também com listas de exercício. Eu vou mantendo vocês informados via e-mail conforme eu for liberando os vídeos e os estudos dirigidos e também as listas de exercícios. Bom, recapitulando o que nós vimos até agora. Até agora nós aprendemos o que é regressão linear e como realizá-la. Nós aprendemos como fazê-la de forma fechada através da equação normal ou iterativamente através do gradiente descendente. Nós analisamos na última aula 3 exemplos que foram programados em Python e foram executados através do notebook do Jupyter e verificamos que a escolha do passo de aprendizagem é muito importante para a convergência do gradiente descendente. E hoje, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a escolha do passo de aprendizagem, diferentes versões do gradiente descendente e sobre um tipo de pré-processamento do conjunto de treinamento. Bom, recapitulando mais um pouquinho, vamos falar do espaço de busca dos parâmetros ou dos pesos. Nós sabemos que treinar um modelo significa procurar por uma combinação de pesos, ou seja, dos parâmetros A, do modelo que minimize a função de erro. Essa é uma procura no espaço de parâmetros do modelo. Esse espaço é formado por todas as possíveis combinações dos pesos, ou seja, dos pesos A1, A2, A0 e até AK. Quanto mais parâmetros nós tivermos, mais dimensões esse modelo vai ter e maior vai ser esse espaço de parâmetros, esse espaço de procura. E, portanto, consequentemente, mais difícil vai ser essa pesquisa, essa procura pelos pesos que otimizam o modelo. Por exemplo, encontrar os pesos de 300 atributos significa procurar num espaço com 300 dimensões, o que pode ser muito complicado. Porém, no caso da regressão linear, como nós vimos na aula anterior, a procura é mais simples, pois o ponto de ótimo está sempre no fundo do vale ou da tigela, porque como a regressão linear, a função de erro que nós usamos é o erro médio quadrático, ela sempre vai ser uma superfície de erro, sempre vai resultar numa superfície de erro convexa. E, portanto, ela vai sempre ter um único mínimo que é o mínimo global. Ou seja, ela vai sempre ter uma forma de um vale ou de uma tigela, conforme nós podemos ver aqui na figura abaixo. Agora eu falo sobre a escolha do passo de aprendizagem. Enquanto a direção para o mínimo é determinada pelo vetor gradiente, da função de erro, o passo de aprendizagem determina o quão grande é esse passo na direção do mínimo. Ou seja, o quão grande é o passo dado naquela direção do mínimo. Portanto, a escolha do passo de aprendizagem, eu deixei em vermelho aqui porque ela é muito importante. Caso o passo de aprendizagem seja muito pequeno, a convergência do algoritmo vai demorar muito tempo. Por exemplo, aqui no exemplo abaixo, com um passo de aprendizagem igual a 0,001, o algoritmo atinge o mínimo, converge, após mais de 2.500 épocas. Veja que aqui, no gráfico do contorno da superfície, que cada passo do algoritmo é muito pequeno. Ele leva muitas iterações, muitas épocas para atingir o mínimo global. Isso é devido ao fato de que o passo de aprendizagem é muito pequeno nesse exemplo. Aqui eu vou mudar de tela agora e vou mostrar o exemplo 4, que é a regressão linear com o learning rate, que é o passo de aprendizagem.
Como nos outros exemplos, eu inicialmente importo todas as bibliotecas necessárias. Aqui eu configuro o número de exemplos que eu vou gerar, o número de pares feature label. Gero a minha função verdadeira, né? Meus pares, feature, atributo, label, rótulo. Calculo os valores para poder gerar as superfícies de erro. Encontro a solução ótima através da fórmula fechada, da equação normal. E aqui eu tenho o algoritmo do gradiente descendente rodando com um passo de aprendizagem igual a 0,01, e nesse caso, com esse valor 0,01, nós vemos que o passo é muito pequeno e que demora mais de 250 iterações para que o algoritmo atinja o ponto de mínimo, o ponto ótimo. Agora, se eu mudar o passo de aprendizagem para 0,9, eu já fiz esse experimento antes, e rodar novamente, vejam só, o passo de aprendizagem é tão grande que o algoritmo fica pulando entre os vários pontos de vale da superfície de erro. Ele fica pulando de um lado para o outro e nunca converge. Ele passa pelo mínimo, mas ele nunca chega a convergir. Vejam só que ele começa lá em menos 20 e menos 20 e começa a ir em direção ao mínimo, mas o passo é tão grande que ele começa a ricochetear entre os dois lados da superfície de erro. E no caso aqui ele leva 25 iterações para encontrar o mínimo. Agora, caso eu aumente para 0,5, ou seja, diminua para 0,5, que é o fator, o passo de aprendizagem ótimo que eu encontrei, nós vemos que em 2 iterações o algoritmo já encontra o mínimo. Ele sai do ponto de menos 20, que foi o ponto que eu defini como ponto de inicialização, e em 2 iterações ele já encontra o mínimo global. Então, nesse caso aqui, o valor ótimo do passo é 0,5, do passo de aprendizagem. Agora, voltando para a apresentação, para os slides. Então, conforme nós vimos no exemplo do notebook do Jupyter, caso o passo de aprendizagem seja muito grande, o algoritmo pode nunca convergir. Ele pode ficar oscilando, pulando de um lado para o outro do vale, até que ele convirja ou não. Por sorte, em alguns casos ele converge, mas em outros casos ele pode não convergir. Ele pode ficar pulando de um lado para o outro do vale e nunca encontrar o ponto ótimo. Em alguns casos, a cada iteração do algoritmo, o algoritmo pula de um valor mais alto que antes, divergindo, que nem aquilo mostrado que eu mostro aqui nessa figura. Ele começa de um valor pequeno, mas o passo é tão alto, é tão grande, o passo de aprendizagem é tão grande, que ele ultrapassa o ponto de ótimo, vai para o outro lado do vale, depois ele vai para o passo é tão grande que ele vai, na próxima iteração, ele vai para o outro lado ainda e começa a divergir, começa a aumentar ao invés de diminuir o erro. Aqui nesse caso é quando o passo de aprendizagem ele é encontrado o ponto ótimo, ou seja, o valor ótimo do passo de aprendizagem. O valor, ele deve, conforme nós vimos, ele deve ser experimentado, explorado, ou seja, vocês devem tentar alguns valores e encontrar o que é ótimo para aquele modelo.
Esse valor ótimo ele vai acelerar, como nós vimos, a descida do gradiente e vai acelerá-la de forma estável, ou seja, ele vai acelerar a convergência e vai encontrando o ponto de mínimo mais rapidamente. O exemplo que eu estou mostrando abaixo, ele converge para o mínimo local em apenas 3 iterações. A gente vê que ele é bem rápido, ele encontra bem rapidamente, mas existe esse fato de que o valor ótimo do passo de aprendizagem precisa ser encontrado empiricamente, ou seja, vocês precisam experimentar, tentar vários valores até que o valor ótimo seja encontrado. Uma observação aqui é que passos largos durante as iterações iniciais e curtos conforme o algoritmo se aproxima do mínimo pode acelerar a convergência. Isso está relacionado com o que nós vamos ver mais para frente, que são os esquemas de variação programada do passo de aprendizagem. Ou seja, no início, como nós queremos que o algoritmo aprenda bastante, a gente quer que esse passo de aprendizagem, ou seja, a taxa de aprendizagem, seja muito alta. Mas conforme ele vai em direção ao mínimo, nós queremos que essa taxa de aprendizagem ela vai diminuindo, pois conforme nós vamos chegando perto do mínimo, nós precisamos diminuir essa taxa, porque caso contrário ele pode ultrapassar o mínimo e ficar oscilando entre um lado e outro do vale e nunca parar no mínimo. Então seria interessante começar com uma aprendizagem muito grande, ou seja, um passo de aprendizagem muito grande, que conforme o algoritmo vá convergindo para o ponto ótimo, esse passo vai diminuindo até que o algoritmo convirja. Isso ajuda bastante na aceleração do aprendizado do algoritmo, ou seja, na taxa de convergência. Agora, vocês podem estar se perguntando como que nós podemos depurar o algoritmo do gradiente descendente, especialmente quando nós não podemos plotar o gráfico de contorno, porque o gráfico de contorno, conforme nós discutimos, a gente só pode ver ele quando nós temos dois pesos, ou seja, 2 parâmetros a serem identificados, encontrados. Conforme o número de parâmetros de peso aumenta, nós não conseguimos mais visualizar o gráfico de contorno. E aí, a única ferramenta que nos resta para poder depurar, uma das ferramentas que nos resta para poder depurar o algoritmo, é o gráfico da função de erro versus o número de iterações, que nem eu mostro aqui nas 4 figuras abaixo. Conforme nós podemos ver na figura A, seria um modelo, o algoritmo com o passo de aprendizagem ótimo. Conforme nós podemos ver, ele converge rapidamente. O erro ele diminui rapidamente nas primeiras épocas e depois ele diminui quase que uma taxa constante, conforme nós podemos ver. A convergência nesse algoritmo, ela pode ser declarada, a convergência nesse caso pode ser declarada quando o erro entre 2 épocas subsequentes for menor do que um limiar pré-definido, por exemplo, 1 vezes 10 é menos 3. Já no caso da figura B, o passo é pequeno demais. Nós vemos que a convergência é muito lenta, diferente da figura A, que no início, nas primeiras iterações, o erro decresce muito rapidamente e depois ele mantém constante, bem próximo de 0. Já nas figuras C e D, nós vemos que o passo é grande demais. Porque conforme o número de iterações vai aumentando, ao invés de diminuir o erro está aumentando. Na figura D, ela diminui e aumenta. Isso nitidamente mostra que o passo de aprendizagem que nós estamos usando é muito grande. Então, nós precisamos diminuí-lo. Porque, caso contrário, acontece como nós estamos vendo aqui nas figuras C e D, que o algoritmo diverge. Bom, a superfície de funções de erro, utilizando o erro quadrático médio para modelo de regressão linear, são sempre funções convexas, como nós vimos na última aula, se assemelhando a um vale ou uma tigela. As implicações disso é que não existem mínimos locais, apenas um mínimo global. E também ela é uma função contínua, com uma inclinação que nunca muda abruptamente. Isso é muito importante para algoritmos
que utiliza o gradiente descendente, pois lembre-se que o gradiente descendente precisa encontrar o gradiente, ou seja, a derivada parcial da função de erro. E se a função muda abruptamente, isso pode ser um grande problema, porque se tem essa variação muito rápida, muito grande, o gradiente pode ter um valor muito alto e pode acabar divergindo, mesmo que seu passo de aprendizagem seja muito, muito pequeno. Porque, por exemplo, a derivada parcial pode tender ao infinito. Então, mesmo que o seu passo de aprendizagem seja pequeno, esse valor final da multiplicação do passo vezes o gradiente ainda vai dar um valor alto. Então, esse pode ser um problema. Então, o importante é que as superfícies de erro elas sejam contínuas e com inclinações que não mudem abruptamente. A consequência disso é que o gradiente descendente ele garantidamente se aproxime do mínimo global. Dado, isso é claro, que você espere tempo suficiente e que o passo de aprendizagem não seja grande demais. Porque, como nós vimos, se o passo de aprendizagem for grande demais, o algoritmo diverge e ele nunca vai encontrar o mínimo global. E, claro, em alguns casos você tem que esperar um tempo, porque mesmo que o passo de aprendizagem seja o ótimo, ele pode levar um certo tempo para treinar, para encontrar o ponto ótimo. Porém, nem todas as superfícies de erro elas se parecem com vales ou tigelas, como nós vimos no caso da regressão linear, onde nós usamos a função de erro baseada no erro quadrático médio. Ou seja, são superfícies que são convexas. Algumas superfícies elas podem ter vários mínimos locais, platôs e todo tipo de terreno irregular, que dificulta muito a convergência para o mínimo global. Por exemplo, conforme nós vemos na figura abaixo, onde nós temos um mínimo local e um mínimo global e um platô, ou seja, uma planície, um local que tem um erro alto, mas que é plano. Além disso, como eu disse antes, passos grandes podem desestabilizar o algoritmo e passos muito pequenos podem aumentar demais o tempo de convergência. Aqui na figura, conforme nós podemos ver, ela mostra dois dos principais desafios encontrados pelo algoritmo do gradiente descendente. O primeiro é que se a inicialização aleatória dos pesos iniciar o algoritmo à esquerda, por exemplo, aqui, ele vai convergir para o mínimo local, que não é tão bom quanto o mínimo global. Agora, se ele começar à direita, ele vai estar num platô. E como a inclinação aqui é praticamente zero, o gradiente vai ser praticamente zero. E aí, ele vai demorar muito tempo para sair daqui, porque os passos vão ser... O gradiente vai ser muito pequeno e a multiplicação com o passo vai ser menor ainda. Então, cada iteração vai andar muito pouco em direção ao mínimo global. Bom, dado que o passo de aprendizagem seja grande o suficiente para garantir que o mínimo encontrado é o global, bom, a pergunta aqui é o seguinte: dado que o passo de aprendizagem seja o ótimo, que nós encontramos o passo de aprendizagem ótimo, como que nós podemos garantir que o mínimo encontrado é o global e não o mínimo local? Normalmente, conforme eu falei na aula passada, o que se faz é treinar o modelo várias vezes, sempre inicializando com os pesos aleatoriamente, com a esperança de que em alguma dessas vezes que você inicializa o algoritmo com pesos aleatórios, ele inicialize próximo do mínimo global e convirja para ele. Essa é uma das coisas que são feitas para poder encontrar o mínimo global. Como nós vimos, além da inicialização dos pesos do modelo, a escolha do passo de aprendizagem é muito importante para a convergência do gradiente descendente. Passos grandes fazem com que o algoritmo aprenda muito rápido, ao custo de um modelo final que seja subótimo, ou que o treinamento se torne instável. Como nós vimos, ele pode oscilar e ficar ricocheteando entre os vales da função da superfície de erro. Por outro lado, passos muito pequenos resultam
num longo treinamento, podendo, por exemplo, o algoritmo ficar preso no mínimo local, ou mesmo nunca atingir o mínimo. Portanto, como nós poderíamos ajustar o passo de aprendizagem? Essa é uma grande questão que nós temos. Então, como nós vimos, além da inicialização dos pesos do modelo, a escolha do passo de aprendizagem é muito importante para a convergência do gradiente descendente. Passos muito grandes, como nós vimos, fazem com que o algoritmo aprenda rápido demais, ao custo de um modelo final que seja subótimo, ou que o treinamento se torne instável, ou seja, o algoritmo fica oscilando entre um ponto e outro do vale, entre um lado e outro do vale. Por outro lado, passos muito pequenos resultam num longo treinamento, podendo, por exemplo, o algoritmo ficar preso em um mínimo local, ou mesmo nunca atingir o mínimo. Portanto, como nós podemos ajustar o passo de aprendizagem? Essa é uma pergunta muito importante que nós vamos tentar responder aqui. Bom, uma maneira de se ajustar o passo é através do ajuste manual, que é o que eu fiz no exemplo do notebook do Jupyter, onde eu alterei os valores, fui alterando até que eu encontrei o valor ótimo do passo de aprendizagem. É o que eu disse, o passo de aprendizagem aqui ele é encontrado através de tentativa e erro, até que o passo ótimo seja encontrado. A desvantagem desse tipo de ajuste é que isso pode levar muito tempo, é muito custoso. Imagine que você tem um conjunto de treinamento de milhões de exemplos, com dezenas ou centenas de pesos que precisam ser ajustados e que você tenha que esperar até que o treinamento termine para verificar se aquele passo de aprendizagem que você escolheu foi bom ou não. Então isso pode levar muito tempo, então é muito custoso. Aí vocês podem se perguntar, mas existem outras formas de ajustar o passo mais eficientemente? Sim, nós vamos ver agora em seguida. Bom, seria interessante que no início do treinamento o algoritmo desse passos largos e aprendesse mais rápido, e conforme ele se aproximasse do mínimo, nós gostaríamos que ele desse passos mais curtos para não ultrapassá-lo. Portanto, para se obter uma convergência mais rápida e evitar oscilações e ficar preso em mínimos locais, o passo de aprendizagem é geralmente variado durante o treinamento de acordo com um esquema de variação em etapas do passo de aprendizagem. Essa é uma forma interessante para se ajustar o passo e que nós vamos ver aqui em seguida. Os esquemas de variação do passo de aprendizagem eles podem ser divididos em duas categorias: a variação programada, ou por cronograma, e a adaptativa. A variação ou decaimento programado, na variação ou decaimento programado, o passo de aprendizagem tem seu valor diminuído ao longo do tempo, ou seja, a cada época. No final, o passo de aprendizagem ele é diminuído, ou seja, ele tem seu valor decrescido ao longo do processo de treinamento. Uma desvantagem é que os parâmetros, ou seja, os pesos desses esquemas, eles devem ser manualmente ajustados previamente e dependem do problema e do modelo adotado. Portanto, cai-se novamente, de certa forma, no problema da tentativa e erro que nós vimos do ajuste manual. O ajuste dos parâmetros dos esquemas de variação programado é custoso. Outra desvantagem é que o mesmo passo de aprendizado é aplicado ao ajuste de todos os pesos, ou seja, o mesmo passo de aprendizagem é aplicado a todos os pesos, independentemente se aquele peso tem uma taxa de caimento maior ou menor, dependendo do peso. Os exemplos de esquemas para variação programada são o momento, o decaimento exponencial, o decaimento por etapas e alguns outros. Outro tipo de variação, de esquema de variação do passo de aprendizagem, é a variação ou decaimento adaptativo. Aqui o passo de aprendizagem é adaptativamente ajustado de acordo com a performance do modelo. Além disso, possui passos diferentes para cada parâmetro do modelo e os atualiza independentemente, ou seja, é diferente
do decaimento programado, onde se aplica o mesmo passo para todos os pesos. Aqui se aplica um passo específico para cada peso, ou seja, eles são atualizados independentemente. Os passos eles são atualizados de acordo com valores obtidos pelo modelo, por exemplo, a média movente dos gradientes. Na maioria dos casos, não é necessário se ajustar manualmente nenhum parâmetro, como no caso dos esquemas de variação programada. E mesmo quando existe algum parâmetro que deve ser ajustado, o esquema de variação adaptativo normalmente funciona muito bem com uma grande gama de valores, ou seja, mesmo um valor que você chute um valor grande, o esquema vai funcionar muito bem. Alguns exemplos são o ADA, o ADA-Grad, o RMS-Prop e alguns outros que vocês podem encontrar na literatura, nas referências. Agora, eu gostaria de falar das versões do gradiente descendente. Existem 3 diferentes versões para a implementação do algoritmo do gradiente descendente. São elas: o gradiente descendente em batelada, o gradiente descendente estocástico e o gradiente descendente em mini-batch, ou por mini-batch. O gradiente descendente em batelada, do inglês batch, nesse caso, a cada iteração do algoritmo, todos os exemplos de treinamento são considerados no processo de treinamento do modelo. Essa versão foi a versão que nós utilizamos no exemplo 1, 2 e 3 que eu apresentei na aula passada. Conforme podemos ver aqui na equação, que eu coloquei como exemplo, a função de atualização dos pesos, ela leva em consideração todos os exemplos. Ela passa por todos os exemplos. É uma média feita sobre todos os exemplos disponíveis. Esse tipo de gradiente, essa versão do gradiente é utilizada quando se possui previamente todos os atributos e rótulos, ou seja, todo o conjunto de treinamento. A sua convergência é garantida, dado que o passo de aprendizagem seja pequeno o suficiente, ou seja, um valor ótimo, e a convergência, nesse caso, pode ser bem lenta, porque lembre-se, o modelo é apresentado a todos os passos em todas as épocas, ou seja, todas as vezes que você for atualizar os pesos, você precisa passar por todos os exemplos presentes no conjunto de treinamento. Então isso pode ser custoso, pode ser demorado. O outro tipo é o gradiente descendente estocástico. Ele também é conhecido como gradiente online, gradiente descendente online ou gradiente descendente incremental, ou seja, exemplo a exemplo. Aqui, os pesos do modelo eles são atualizados a cada novo exemplo de treinamento. Então, veja, diferentemente da equação anterior, não existe o somatório de todos os exemplos, ou seja, ele é apresentado, o modelo ele é atualizado baseado em apenas uma única amostra, um único exemplo da base de treinamento. Então, ele é diferente, não existe aqui o somatório. Ele é atualizado baseado em apenas um único valor de exemplo, um único atributo. O gradiente descendente estocástico ele aproxima o gradiente através de uma estimativa estocástica. Essa aproximação é feita através do gradiente calculado com um único exemplo de treinamento. Ele pode ser utilizado quando os atributos e rótulos são obtidos sequencialmente, ou seja, de forma online, exemplo a exemplo, ou quando o conjunto de treinamento é muito grande. Nesse caso, nós escolhemos aleatoriamente um par atributo e rótulo a cada iteração, ou seja, para atualização dos pesos. A convergência do gradiente descendente ela é mais rápida, claro, porque nós não precisamos passar por todos os exemplos, ou seja, o treinamento a cada época não precisa ver se apresentado a todos os exemplos de treinamento, porém, ela não é garantida, ou seja, a convergência não é garantida com um passo de aprendizagem fixo. Dado que você tem um passo de aprendizagem fixo, a convergência não vai ser garantida. O algoritmo do gradiente descendente estocástico ele pode oscilar em torno do mínimo, sem nunca convergir para valores ótimos. Nós vamos ver nos exemplos seguintes que ele fica oscilando em torno do mínimo, ele fica pulando em torno do mínimo
e nunca converge para os valores ótimos. Nesse caso aqui, o uso de esquemas para variação do passo de aprendizagem garante a convergência. Eles ajudam muito na convergência desse tipo dessa versão do gradiente descendente. A última versão é o gradiente descendente por mini-batch. Ela pode ser vista como um meio termo entre as duas versões anteriores, ou seja, entre o gradiente descendente em batelada e o gradiente descendente estocástico. O conjunto de treinamento aqui é dividido em vários subconjuntos, que nós chamamos de mini-batches, com elementos aleatórios, ou seja, cada subconjunto é formado por elementos coletados aleatoriamente do conjunto de treinamento. Onde os pesos do modelo são ajustados a cada mini-batch. Então veja que, diferentemente do batch, do batelada, que a cada época do algoritmo nós apresentamos todos os exemplos ao modelo, ele apresenta um subconjunto ao modelo, um conjunto menor de exemplos ao modelo. Então o MB aqui é o tamanho do mini-batch. O gradiente descendente por mini-batch ele pode ser entendido como uma generalização das duas versões anteriores. Se o mini-batch for igual a n, ou seja, o número total de exemplos, então ele se torna o gradiente em batelada. Caso o mini-batch for igual a 1, ele se torna o gradiente descendente estocástico. Ele tem convergência mais rápida que o gradiente descendente em batelada, mas mais lenta do que o gradiente descendente estocástico. A sua convergência depende do tamanho do mini-batch, porque como ele pode ser visto como uma generalização dos dois casos anteriores, caso o mini-batch for muito pequeno, ele se aproxima muito do gradiente descendente estocástico. Então a convergência pode ficar afetada por causa disso. Ele também pode usar os esquemas de variação do passo de aprendizagem para melhorar a convergência. Caso você tenha um mini-batch pequeno e veja e constate que ele não está convergindo, que o algoritmo não está convergindo, você pode lançar a mão de um esquema de variação do passo de aprendizagem para melhorar a convergência. Aqui eu apresento a comparação dos tipos do algoritmo do gradiente descendente. Conforme nós podemos ver nas três figuras, todos os algoritmos, todas as três versões se aproximam do mínimo, mas o gradiente descendente em batelada, ele caminha diretamente em linha reta para o mínimo. Conforme vocês podem ver, ele praticamente vai em linha reta. Todos eles inicializam do ponto menos 20 a 1 igual a menos 20 e a 2 igual a menos 20, e o algoritmo caminha diretamente em linha reta para o ponto de mínimo. Enquanto o gradiente descendente estocástico e o mini-batch continuam a caminhar, eles continuam a caminhar ao redor do mínimo. Ou seja, quando eles encontram o mínimo, quando eles se aproximam do mínimo, eles ainda continuam caminhando ao redor do mínimo. O progresso do mini-batch, conforme nós podemos ver, ele é menos irregular do que o progresso do gradiente descendente estocástico, mas ele depende muito do tamanho do mini-batch. No caso aqui eu utilizei o mini-batch de 100 exemplos, que já ajudou bastante, mas caso esse mini-batch fosse menor, esse comportamento do mini-batch, do algoritmo do gradiente descendente por mini-batch, já se assimilaria ao do gradiente descendente estocástico. É interessante mencionar, para a gente não esquecer, que o algoritmo do gradiente descendente por batelada, mesmo que ele tenha a melhor performance, ele convirja muito rápido para o mínimo global, com poucas épocas, ou seja, com poucas iterações, e ele pare lá, ele convirja e não continue se movendo, ele leva muito tempo para executar cada época, enquanto o gradiente descendente estocástico e o mini-batch também alcançaria o mínimo, caso uma boa estratégia para o ajuste do passo de aprendizagem fosse usada. Ou seja, o que eu quero dizer é que vocês podem ver
que o mínimo local ele é encontrado pelos 3 algoritmos. Nenhum deles deixa de encontrar. Claro, alguns deles, os dois, o gradiente descendente estocástico e o mini-bet, eles não têm um caminho tão direto para o mínimo, eles mudam de direção várias vezes. Vocês podem ver o mini-bet um pouco menos, mas todos eles encontram de alguma forma, se aproximam muito do mínimo local, do mínimo global. Então, se nós utilizarmos aqui uma estratégia para ajuste do passo de aprendizagem, nós conseguimos melhorar essa convergência, diminuir essa oscilação em torno do mínimo e encontrar um resultado final melhor e com um tempo de treinamento muito menor também. Nesse caso aqui desse exemplo, eu utilizei uma função objetivo bem simples, x1 mais x2 mais ruído. x1 e x2 e o ruído são modelados através de uma distribuição gaussiana aleatória com média zero e variância unitária. Então, conforme nós podemos ver, a superfície é bem circular. A superfície tem o formato de uma tigela, conforme nós lembramos dos exemplos anteriores. E nós vemos que o gradiente descendente embatelado ele atinge mais rapidamente o mínimo global do que os outros dois, em resumo. Aqui eu mostro uma implementação do gradiente descendente embatelado. Agora eu apresento as implementações de alguns tipos do gradiente descendente. Aqui eu apresento a implementação do gradiente descendente embatelado. Conforme nós podemos ver, é bem simples. A parte mais importante é essa parte aqui da iteração. Eu calculo o gradiente, multiplico pelo passo de aprendizagem e subtraio aqui do valor anterior do passo. Veja que nós aplicamos o mesmo passo para todos os gradientes, para todos os valores de gradiente, para todos os pesos, para todas as atualizações de peso. Conforme nós podemos ver aqui na figura, a superfície da função de erro, ela tem a forma de tigela, dado que nós estamos realizando uma regressão linear onde a função de erro utilizada é a função de erro quadrático médio. Então ela vai ser sempre convexa, com o formato de vale ou tigela. E aqui a superfície de contorno dessa superfície de erro. Conforme nós podemos ver aqui na figura da superfície de contorno, nós vemos que o algoritmo ele segue diretamente para o mínimo global. Ele segue uma linha reta para o mínimo global. Ele atinge o mínimo em apenas 4 épocas, muito rapidamente. Aqui nesse caso eu já encontrei o passo de aprendizagem ótimo. Então esse passo aqui, 0.1, é o passo de aprendizagem ótimo para esse exemplo, para esses valores aqui. E ele atinge o mínimo global em apenas 4 épocas. Nesse caso específico desse exemplo, o algoritmo ele segue uma linha reta entre os parâmetros A0 e A1. Vocês podem ver que ele segue uma linha reta entre os pesos A1 e A2, pois a taxa de decrescimento da superfície de erro é igual para os dois parâmetros. Por isso que o contorno dos círculos são circulares, ou seja, a superfície é circular, a superfície de contorno é circular, porque a taxa de decrescimento nos dois sentidos, ou seja, tanto para A1 como para A2, é igual. O algoritmo ele não fica oscilando em torno do mínimo após alcançá-lo, ou seja, quando alcança o mínimo, o gradiente se torna zero, ou seja, ali é bem plano, a tangente é zero,
ele não atualiza mais e ele fica parado no mínimo. O algoritmo para no mínimo, pois é o que eu disse, acabei de dizer, o algoritmo para no mínimo, pois o vetor gradiente no ponto ótimo é praticamente nulo. Então agora eu vou mostrar no exemplo aqui. Vou abrir aqui o gradiente descendente batch, o exemplo. Depois eu vou liberar todos esses exemplos no site. Então, como nós fizemos anteriormente, importamos todas as bibliotecas, a função objetivo, estou gerando x1 mais x2 mais ruído, todas elas retiradas de uma distribuição aleatória gaussiana com média zero e distribuição unitária. Gero os valores para poder calcular, para poder plotar a superfície de erro. Encontro aqui o ponto ótimo através do método da equação normal, da equação fechada. E agora tenho aqui o algoritmo do gradiente descendente implementado, utilizando um alfa igual a 0,4, um número de iterações máximo igual a 1000. Eu armazeno os pontos, o histórico dos parâmetros, dos pesos, o histórico de atualização dos pesos, para poder plotar depois em cima da superfície de contorno. E aqui eu executo o algoritmo do gradiente descendente embatelado. Em seguida eu ploto a função de erro, ploto a superfície de contorno com o histórico de atualização dos pesos. Ploto também o erro versus o número de iterações, ou seja, ele rapidamente encontra o menor erro possível, ou seja, o ponto de mínimo global, e depois dali o erro fica constante. Aqui eu printo os valores encontrados, os valores ótimos calculados com a equação normal, e os valores encontrados com o gradiente descendente, eles são bem próximos. E em seguida, interessante aqui, queria mostrar, é um gráfico que mostra o número de iterações versus o gradiente. Vejam que o gradiente, ele começa, pelo número de iterações, o gradiente começa lá, num valor bem alto, e ele começa a diminuir. Ele diminui rapidamente, porque ele já encontra o ponto de mínimo, o mínimo global, onde o gradiente vai ser zero, porque a inclinação é praticamente zero, e a partir dali ele não atualiza mais. E é por isso que quando ele encontra o ponto de mínimo, o mínimo global, ele não atualiza, ele não sai mais dali, porque o gradiente naquele ponto é zero, então não tem mais atualização. A atualização do peso é nula, ou seja, o valor fica constante. O outro exemplo é a implementação do gradiente descendente estocástico. Veja que aqui no exemplo eu coleto um exemplo aleatório do conjunto de treinamento. Então eu uso o RANDINT, que é um valor aleatório inteiro, distribuído entre 0 e n-1, ou seja, o número de exemplos menos 1. Então eu uso esse valor aleatório, eu vou passando aleatoriamente na base de dados e atualizo os pesos apenas com aquele exemplo. A atualização dos pesos é feita apenas com aquele exemplo. A função objetivo é a mesma do exemplo anterior, x1 mais x2 mais ruído, todos retirados de uma distribuição aleatória gaussiana com média zero e distribuição unitária. Nós vemos aqui, no caso do gradiente descendente estocástico, que o algoritmo ele se encaminha para o mínimo, mas devido à sua natureza estocástica, ele não apresenta um caminho regular, ou seja, ele não vai direto para o mínimo, ele muda de direção várias vezes.
O algoritmo não diminui suavemente até atingir o mínimo global, ele fica oscilando, ou seja, ricocheteando em torno do mínimo, conforme nós podemos ver aqui, ele não para em torno do mínimo. Quando o algoritmo para, os valores finais dos parâmetros eles são bons, mas eles não são os valores ótimos que nem nós encontramos aqui com o gradiente descendente embatelado. A convergência ela é rápida. A convergência nesse caso aqui, ela ocorre na média e ela ocorre rapidamente também. O tempo de treinamento ele é menor nesse caso, com apenas uma única época, ou seja, ele é rápido. Em uma única época nós conseguimos atingir o ponto ótimo. No caso aqui do gradiente descendente, ele encontra o ponto ótimo em 1, 2, 3, mais ou menos 4 épocas. Seriam 3 contando do 0. 0, 1, 2, 3. Vamos supor 4 épocas, mas a cada uma dessas épocas, todos os exemplos de treinamento são vistos pelo modelo, são apresentados ao modelo. E aqui, em apenas uma única época, ou seja, após a apresentação de uma vez de todos os exemplos, ele converge na média. Ele converge na média. Ele não chega a encontrar o ponto ótimo e parar lá, mas ele chega muito próximo e fica caminhando por ali. Como eu disse, o tempo de treinamento ele é menor. Nesse caso, com apenas uma única época, o algoritmo já se aproxima do ponto ótimo. Mas ele necessita de um esquema. Nós vemos aqui que ele necessita de um esquema, de uma forma de ajustar o passo de aprendizagem para que ele fique mais comportado, ou seja, que o seu comportamento seja mais próximo do gradiente descendente embatelado. Então, aqui nós precisamos utilizar alguma forma de ajuste do passo de aprendizagem, ou seja, que o passo de aprendizagem comece a diminuir até que, quando o algoritmo chegue próximo do mínimo global, esse passo seja bem pequeno, fazendo com que ele não caminhe muito longe do mínimo global, não saia muito longe, saia muito de perto do mínimo global. Aqui, deixa eu apresentar aqui o exemplo do gradiente descendente estocástico na implementação. Mesma coisa do exemplo anterior, eu importo as bibliotecas, gero o meu modelo, a minha função objetivo, defino o número de exemplos que eu quero gerar para a minha base de treinamento, calculo aqui os valores para poder plotar a superfície de erro, encontro o valor do ponto ótimo através da fórmula fechada, da equação fechada, da equação normal, defino o número de épocas, o passo de aprendizagem e aqui a implementação do gradiente descendente estocástico, conforme eu mostrei no slide. Eu pego um único exemplo da base de dados, da base de treinamento e aplico, calculo o gradiente para aquele ponto e atualizo os pesos baseado em apenas aquele único exemplo. Em seguida, eu ploto a superfície de erro. A superfície desse exemplo também tem a forma de uma tigela. Ploto a superfície de contorno, conforme nós vimos no slide. O algoritmo ele chega, se aproxima do ponto de mínimo global, do ponto ótimo, mas ao invés de chegar e se estabilizar, ficar parado lá, ter um gradiente próximo de zero ou praticamente zero, o gradiente não é zero e ele fica se movimentando em torno do mínimo global. Ele fica oscilando em torno do mínimo global. Aqui eu ploto o gráfico do erro versus o número de iterações. Diferentemente do outro gráfico, do BET, do gradiente descendente embatelado, que depois de poucas épocas o erro tende ao menor nível possível,
Aqui, diferentemente, o erro ele fica variando, ele não se estabiliza, porque para cada iteração o gradiente tem um valor diferente. Aqui eu printo os valores ótimos encontrados pela fórmula fechada, equação normal, e o gradiente descendente estocástico. Nós vemos que os valores são bem diferentes, vai depender muito do ponto onde ele parou aqui. Então ele pode ter parado mais para cima, mais para baixo, mais perto. Então é muito dependente de sorte aleatória. Ele pode parar perto ou não, dependendo de como você estabelece o critério de convergência. Então aqui os valores são bem diferentes dos valores ótimos. Em seguida, o interessante também é eu ploto o valor do gradiente, dos gradientes para A1 e A2 versus o número de iterações. E bem diferente do gradiente descendente batelada, que o gradiente tende a zero rapidamente e fica nesse valor zero por todo o restante do treinamento, aqui o gradiente ele fica oscilando muito. E é por isso que quando ele atinge o ponto de mínimo, ele chega perto, ele continua ainda caminhando ao longo dele, porque o gradiente não vai ser zero, é uma aproximação do gradiente, por isso se chama gradiente descendente estocástico. Na média, ele converge, mas no ponto não. Em cada ponto, em cada iteração, ele não converge, ele tem um valor diferente. E em alguns pontos ele tem um gradiente bastante alto ainda. Em seguida, eu apresento a implementação do gradiente descendente estocástico, utilizando um esquema de ajuste do parâmetro de aprendizagem. O mesmo esqueminha anterior, a mesma forma de implementação. Eu uso o RandInt para escolher um único número entre 0 e n-1, para poder atualizar os pesos do modelo. Só que aqui, diferentemente da versão anterior, eu tenho uma função que vai me retornar o valor do passo de aprendizagem para cada época, para cada iteração aqui do algoritmo. Então, que nem eu mostro aqui, eu estou mostrando a variação do passo de aprendizagem conforme o número de iterações. Então nós vemos que o passo de aprendizagem ele começa em 0.1, é o passo de aprendizagem inicial, e a partir daí ele vai diminuindo, até que ele fique bem próximo de zero. Com isso, conforme nós podemos ver, nós saímos dessa condição para essa condição. O algoritmo ele encontra o mínimo global rapidamente e ele fica oscilando muito pouco ao redor dele. Então a resposta aqui vai ser muito mais próxima do ponto de mínimo global do que aqui. Esse exemplo com o esquema de variação do passo utiliza o passo conhecido como decaimento gradual. Ou seja, a cada número de iterações, se vocês podem perceber, existem alguns steps aqui, alguns degraus aqui no passo de aprendizagem. Então, conforme o número de iterações cresce, esse decaimento é gradual. Conforme nós podemos ver, o caminho também não é direto, ou seja, ele não é regular. Existem algumas mudanças de direção ao longo do caminho, mas ele, ao encontrar um mínimo, ele tende a ficar por ali. Ele se movimenta muito pouco ao redor do mínimo, comparado com o gradiente descendente estocástico. A oscilação, como eu disse, em torno do mínimo é bastante minimizada pelo esquema de variação do passo de aprendizagem. Conforme nós vemos aqui na figura que eu já comentei antes, os passos eles começam grandes, com o valor inicial, o alpha-int, init, inicial, e depois diminui cada vez mais, permitindo que o algoritmo se estabilize próximo do mínimo global. Então, conforme ele vai se aproximando do mínimo global, o passo de aprendizagem diminui, fazendo com que ele oscile muito pouco ao redor do mínimo.
Agora eu apresento um exemplo do gradiente descendente estocástico, um exemplo em Python, rodando no Jupyter, no notebook do Jupyter. Bom, como nos outros exemplos, inicialmente eu importo as bibliotecas necessárias, reseto o gerador de sequências pseudo-aleatórias para um valor conhecido, defino o número de elementos do conjunto de treinamento, crio minha função objetivo, gero os valores necessários para plotar a superfície de erro, calculo o ponto ótimo, ou seja, o valor ótimo dos pesos, através da fórmula fechada, ou seja, da equação normal, defino o número de épocas, o alfa inicial, e tenho aqui algumas funções de alguns tipos de ajuste do passo de aprendizagem. Tenho aqui o decaimento baseado no tempo, decaimento exponencial e o decaimento gradual. No exemplo que eu mostrei, que eu mostrei na apresentação, nós usamos o decaimento gradual. Aqui também nós estamos utilizando o decaimento gradual. Inicializo os pesos com menos 10 e menos 10. Aqui eu tenho a implementação do gradiente descendente estocástico com o ajuste do passo de aprendizagem já implementado através de uma função que eu escolho o tipo de esquema que eu quero, no caso que é o STEP, que é a variação decaimento gradual, que eu mostrei na apresentação, como o valor do passo de aprendizagem gradualmente cai conforme o número de épocas aumenta. Aqui, como no exemplo anterior do gradiente descendente estocástico sem o ajuste do passo de aprendizagem, eu escolho um valor aleatório da base de treinamento, do conjunto de treinamento, calculo o gradiente para aquele ponto e faço a atualização dos pesos, só que agora o alfa, o passo de aprendizagem, vem da função que implementa o esquema de ajuste do peso do passo de aprendizagem. Então, a cada iteração, ele me retorna um novo passo de aprendizagem que vai decaindo conforme o número de iterações aumenta. Então, calculo aqui, rodo o algoritmo do gradiente descendente estocástico com ajuste do passo de aprendizagem, ploto a superfície de erro, em seguida ploto a superfície de contorno. A superfície de erro é igual a dos outros exemplos, uma superfície que se assemelha a uma tigela. A superfície de contorno, conforme nós podemos ver, ela mostra que o algoritmo converge para o ponto ótimo, para o ponto de mínimo global, e o algoritmo ele fica caminhando, oscilando muito pouco em torno do mínimo, porque conforme o número de iterações aumenta, o passo de aprendizagem diminui. Aqui eu tenho os valores encontrados tanto pela forma fechada quanto pelo algoritmo do gradiente descendente com o ajuste do passo de aprendizagem. Os valores são razoavelmente próximos, são melhores do que o gradiente descendente estocástico sem o ajuste do passo de aprendizagem, mas ainda não é o valor muito próximo, que nem o que nós obtemos com o gradiente descendente
embatelada, uma já bem próxima. Em seguida, eu ploto como é o decaimento do passo de aprendizagem, conforme o número de iterações aumenta. Ele começa com o valor inicial e vai decaindo gradualmente. Não sei se vocês percebem aqui, existem uns degraus aqui. Em seguida, assim como no outro exemplo, eu ploto o gráfico de erro versus o número de iterações. Diferentemente do gradiente descendente estocástico sem o ajuste do passo de aprendizagem, ele cai, o valor do erro diminui rapidamente nas primeiras iterações e fica em torno de um valor bem pequeno, bem próximo do gradiente descendente embatelado, bem parecido. Em seguida, assim como fiz nos outros exemplos, eu ploto o gradiente, a variação do gradiente ao longo das iterações, comparando aqui com o gradiente descendente estocástico sem o ajuste do passo de aprendizagem. Nós percebemos que o gradiente varia menos, a variação, ou seja, o desvio padrão aí desse algoritmo já com o ajuste do passo de aprendizagem fica bem menor, resultando nesse gráfico do contorno, da superfície de contorno, no qual o algoritmo converge para o mínimo e fica oscilando muito pouco ao redor dele. Então nós vemos aqui que realmente o ajuste do passo de aprendizagem ele afeta o treinamento, ele afeta o aprendizado, afeta positivamente o aprendizado do algoritmo. Então é uma coisa interessante em se utilizar. Como nós vimos, existem vários tipos. Aqui eu implementei apenas 3, mas existem vários outros tipos. Eu implementei o decaimento baseado em tempo temporal, o decaimento exponencial e o decaimento gradual. E aqui, conforme eu disse, eu utilizei o decaimento gradual, mas a gente poderia utilizar qualquer um dos outros dois. Eu vou disponibilizar esse exemplo, se vocês podem rodá-lo com os outros tipos de aprendizado, de ajuste do passo de aprendizagem, ou mesmo implementar algum outro tipo. Voltando à apresentação, aos slides, em seguida eu mostro rapidamente como implementar o gradiente descendente estocástico com a biblioteca scikit-learn. A biblioteca disponibiliza uma classe chamada sgd-regressor, que realiza regressão linear utilizando o gradiente descendente estocástico. Essa classe possui vários parâmetros que podem ser configurados, por exemplo, o tipo de função de erro, o esquema de variação do passo de aprendizagem e vários outros. A função de erro ela pode ser configurada entre várias opções, mas por padrão a classe utiliza o erro quadrático médio. Então, se vocês forem utilizar, não precisa configurar, não precisa passar nenhum tipo de erro, caso vocês queiram usar o erro quadrático médio. Além disso, é possível definir o esquema de variação do passo de aprendizagem. Nós podemos escolher entre o constante, ou seja, aquele que nós utilizamos inicialmente, que nós mostramos o ajuste manual. Você roda várias vezes o treinamento do algoritmo, do modelo, e tenta descobrir qual o valor ótimo do passo de aprendizagem. O adaptativo, que nós vamos ver em seguida, e o baseado no número da iteração, ou seja, variação programada, a que nós acabamos de comentar. Por padrão, o esquema de aprendizagem, de ajuste do passo de aprendizagem é o da escala inversa, o INV-Scale, que é dado por essa equação aqui, onde o alpha init é o passo inicial, que por padrão é igual a 0,01, o i é o número da iteração e o power é o expoente da escala inversa, que por padrão é igual a 0,25.
Os outros tipos de gradiente descendente eles não são implementados pela biblioteca, apenas o gradiente descendente estocástico. Aqui do lado eu mostro como utilizá-lo. Você importa o submódulo linear model, que contém a classe SGD Regressor. Em seguida você instancia essa classe, cria um objeto SGD Regressor, fala que o número máximo de iterações é igual a 50, e aqui eu falo que o fit intercept é igual a false, porque no caso a minha função objetivo ela não tem 1 a 0, ela só tem 1 a 1 e 1 a 2 e ruído, ela não tem 1 a 0, ou seja, ela não tem o bias, ela não tem o intercept, que seria o valor que intercepta o eixo Y. Então eu não tenho aquela coluna de 1s, eu não preciso, quando eu crio a matriz de vetores de atributo, eu não preciso criar uma coluna a mais com valores iguais a 1. Eu apenas crio os vetores que eu possuo, x1 e x2, e faço que o intercept é igual a false. Logo em seguida da instanciação da classe SGD Regressor, com o número de iterações máximo igual a 50 e fit intercept igual a false, nós treinamos o modelo invocando o método fit, passando a matriz X, matriz de atributos, e o vetor de labels Y. Em seguida, aqui eu printo os valores obtidos com o SGD Regressor. Eles são aproximadamente iguais aos valores da função objetivo, o A1 e o A2. Aqui eu falo um pouco sobre a implementação do gradiente descendente por mini-batch. Eu não vou apresentar a implementação, mas ele fica como um exercício que consta da lista 2. Eu mostro aqui apenas os resultados que eu obtive com uma implementação que eu fiz do algoritmo. Eu utilizo a mesma função objetivo dos exemplos anteriores e mostro aqui, nessas 3 figuras, o que acontece com o treinamento conforme o tamanho do mini-batch aumenta. Então, na primeira, mini-batch igual a 10, ou seja, 10 amostras aleatórias pegas do conjunto de treinamentos, ou seja, retiradas do conjunto de treinamento. Nós vemos que o algoritmo ele caminha para o mínimo global, a trajetória é irregular, ou seja, o progresso do algoritmo no espaço de parâmetros é irregular, é menos irregular do que com o gradiente estocástico, especialmente com mini-batches grandes. Então, o que nós podemos ver aqui nessas 3 figuras é que com o mini-batch igual a 10, o caminho é irregular, ou seja, ele caminha mudando de direção várias vezes até encontrar um mínimo, e quando encontra um mínimo, o gradiente nunca zera e, portanto, ele fica oscilando em torno do mínimo. Mas nós vemos que conforme o número de elementos, conforme o tamanho do mini-batch aumenta para 50 e depois para 100, o algoritmo se torna mais bem comportado. No caso de 100 elementos, 100 exemplos no mini-batch, nós vemos que o comportamento do algoritmo ele já é mais parecido com o do gradiente estocástico, no sentido de que o gradiente o algoritmo já caminha quase que em linha reta para o mínimo global. E chegando ao mínimo, ele ainda fica oscilando, mas bem menos do que com um mini-batch igual a 10 elementos. Então, o que nós podemos dizer aqui sobre o gradiente descendente por mini-batch é que o progresso desse algoritmo no espaço de parâmetros ele é menos irregular quando comparado com o gradiente estocástico. A gente pode ver, ele é bem mais
comportado, mas isso não significa que ele tem um comportamento igual ao do gradiente descendente por bet, por batelada. Como resultado, o mini-bet se aproxima mais do mínimo global do que o gradiente estocástico, do que o gradiente descendente estocástico. Ou seja, aqui o que eu quero dizer é que o gradiente descendente por mini-bet ele tem um comportamento mais próximo do gradiente descendente por batelada do que o gradiente descendente estocástico. Ele é mais bem comportado. Quando ele se aproxima do mínimo, ele oscila sim, mas essa oscilação é menor, e conforme o número de elementos no mini-bet aumenta, essa oscilação tende a diminuir. Ele tem um comportamento mais próximo do gradiente descendente batelado, conforme eu já disse. A oscilação em torno do mínimo, ela diminui conforme o tamanho do mini-bet aumenta, conforme nós vemos aqui nos 3 exemplos. E ele também pode ser usado com esquema de variação do passo de aprendizagem, ou seja, nós também podemos adotar um passo de aprendizagem, um esquema de ajuste do passo de aprendizagem junto com o gradiente descendente, por mini-bet. Então, por exemplo, se você tem um mini-bet pequeno e quer melhorar a convergência, aumentar a performance, melhorar a performance do seu algoritmo, você pode implementar um daqueles tipos que eu comentei de esquemas de variação do passo de aprendizagem e com isso ter uma performance melhor, convergindo melhor, mais rapidamente, sem ficar oscilando em torno do mínimo. Agora eu falo sobre escalonamento de features ou escalonamento de atributos. Bom, em algumas situações, alguns dos atributos do modelo eles acabam sendo dominantes sobre os demais, no sentido que eles exercem uma grande influência sobre o erro cometido pelo modelo. Isso geralmente ocorre devido à grande diferença de magnitude entre os atributos. Essa diferença de magnitudes ela afeta drasticamente o desempenho de algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina. Por exemplo, suponha que você tenha 2 atributos, x1 e x2, variando de 0 a 2000, por exemplo, a área de um imóvel em metros quadrados, e de 1 a 5, que seria a representação do número de quartos, respectivamente. Os algoritmos de aprendizado de máquina eles trabalham com números ou magnitudes, e eles não sabem o que essas unidades representam, eles não sabem o que elas significam. Então, eles só entendem números, eles não sabem que um dos atributos está em metros quadrados e o outro está em número de quartos. Para eles, para o algoritmo de aprendizagem de máquina, o que interessa é a magnitude do valor, do número, do atributo. Porém, os algoritmos que usam distância, por exemplo, o erro quadrático médio, como métrica para cálculo do erro, eles vão assumir que o atributo x1 tem mais importância do que o atributo x2, e entender que, por exemplo, 100 metros quadrados é maior que 2 quartos. Mas isso não faz nenhum sentido, porque não existe relação entre metros quadrados e quartos. Não posso comparar 100 metros quadrados com 2 quartos. Portanto, o erro entre o rótulo e a função hipótese, ele vai ser dominado pelo atributo x1, nesse caso do exemplo que eu dei agora. Por exemplo, dada a seguinte função hipótese, do h de x igual a 1 a 1 x1 mais 1 a 2 x2. A função de erro, nesse caso, ela vai ser dada por essa equação aqui, que é o somatório do y, do label, menos a função hipótese elevado ao quadrado, somatório disso tudo, dividido pelo número de exemplos no conjunto de treinamento. Caso o atributo x1 for muito maior do que o atributo x2 para todo i, então o atributo x1 ele tem uma influência muito maior no erro resultante, o que pode ser expresso de forma aproximada como mostrado aqui nessa equação. Ou seja, se x1 é muito maior do que x2, a influência de x2 no cálculo do erro ela pode ser negligenciada, ela não tem nenhuma influência grande nesse cálculo do erro. Quem vai pesar mais no cálculo do erro vai ser o x1. x2 tem um valor tão pequeno
que ele pode ser praticamente excluído da conta e aproximado conforme eu mostro aqui nessa equação. Esse problema de magnitudes diferentes para atributos, ele ocorre com todo o algoritmo que se baseia no cálculo da distância durante a fase de treinamento. Por exemplo, o gradiente descendente, que usa o erro quadrático médio para encontrar o modelo ótimo. Portanto, para evitar esse problema, a variação de todos os atributos ela deve ser escalonada, para que cada atributo contribua com a mesma importância, ou seja, peso para o cálculo da distância, ou seja, no final do cálculo do erro quadrático médio. Ou seja, nós escalonamos os atributos para deixá-los com a mesma faixa de valores, ou seja, com as mesmas magnitudes. E em seguida nós vamos ver como isso influencia no treinamento do algoritmo, principalmente do gradiente descendente. As duas formas mais comuns de escalonamento são a normalização mínimo-máximo, min-max, mostrada aqui pela equação, como ela é feita. Então, cada elemento do conjunto de treinamento, cada atributo do conjunto de treinamento, ele é primeiro o subtraído, o mínimo de todo o conjunto se subtrai do valor da amostra. Em seguida, divide-se pelo máximo de todos os valores do conjunto de treinamento, menos o mínimo de todos os valores do conjunto de treinamento. A outra forma de escalonamento que é muito utilizada é a padronização. Nesse caso, o que é feito é cada atributo do conjunto de treinamento ele é centrado em zero, ou seja, tem a média feita igual a zero através da subtração da sua média e dividido pelo desvio padrão. Essas formas de escalonamento, ou seja, o escalonamento de features, ele ajuda a acelerar a convergência do gradiente descendente, pois deixa as curvas de nível da superfície de erro mais circulares, conforme nós vamos ver no exemplo a seguir. O escalonamento de features ele possibilita comparar o peso, ou seja, a influência de cada atributo no modelo. Ele é aplicado durante o pré-processamento das features, ou seja, antes de treinar o modelo, se aplica o escalonamento de features. E aqui duas observações importantes. Quando nós temos um conjunto de validação, ou seja, um conjunto de teste do modelo, a boa prática é que se aplique os valores obtidos durante o escalonamento do conjunto de treinamento ao conjunto de validação, ou seja, os valores, por exemplo, o mínimo de todo o conjunto de treinamento e o máximo de todo o conjunto de treinamento, de todos os atributos, ele é aplicado ao conjunto de validação. Ou seja, os valores de mínimo, máximo e a média e o valor do desvio padrão, que são obtidos para a base de treinamento, para o conjunto de treinamento, eles são utilizados, aplicados ao conjunto de teste. Essa é a prática que normalmente se segue. Em alguns casos, o escalonamento também é aplicado aos rótulos, ou seja, aos objetivos, o valor de Y. Não é muito comum, mas em alguns casos ele ajuda bastante. Mas é importante que não se esqueçam de desfazer o escalonamento para realizar predições que sejam significativas. Ou seja, você escalona o valor de Y, mas depois você precisa desfazer esse escalonamento, dependendo do tipo de normalização de escalonamento que você aplicou, se foi a normalização min-max ou a padronização, para poder ter que esses valores que você obtém, essas predições que você obteve, sejam significativos, ou seja, você consiga interpretar esses valores. Aqui eu apresento um exemplo do escalonamento de feature. Nós temos essa função, eu utilizo essa função objetivo, x1 mais x2, onde x1 é uma variável com distribuição gaussiana, uma variável aleatória com distribuição gaussiana com média zero e variância unitária, e o x2 também uma variável aleatória gaussiana, porém
com média zero e variância igual a 100. Então nós vemos aqui do lado que a superfície de erro ela tem uma forma de U, com uma taxa de variação do erro maior na direção de A2, conforme nós podemos ver. Ele tem uma maior taxa de decrescimento na direção de A2. E a taxa de variação do erro ela é praticamente constante na direção de A1. É como se fosse uma reta com inclinação aproximadamente zero. Isso nós podemos ver melhor aqui na superfície de contorno, onde nós vemos que na direção de A2 existe uma grande variação do erro. Ele diminui rapidamente aqui na direção de A2, enquanto que na direção de A1 ele é praticamente constante, uma reta. Então, por exemplo, se eu inicializo aqui em menos 40, é praticamente o erro que eu tenho aqui, essa linha amarela, em qualquer sentido que eu for do A1 aqui, para a esquerda ou para a direita, esse erro vai ser praticamente constante. Portanto, os pesos dos atributos com variação muito grande, eles são atualizados mais rapidamente do que os pesos de atributos com variação pequena, que nem nós podemos ver aqui. O peso, o A2, como ele tem uma variação muito rápida, a taxa de decrescimento da superfície de erro é muito rápida na direção de A2, ele é atualizado muito mais rapidamente, até que ele encontre o mínimo na direção de A2, ele é atualizado rapidamente, até que ele chegue num ponto mínimo aqui na direção de A2, onde o gradiente na direção de A2 é praticamente zero, e a partir daí o que ele tenta é atualizar o peso na direção de A1, que tem uma inclinação, porém muito próxima de zero, e vai fazer com que o algoritmo tenha uma convergência muito lenta a partir desse ponto aqui, onde o A2 foi atualizado até que o gradiente na direção de A2 ficasse igual a zero. Depois disso ele vai tentar atualizar na direção de A1, mas como na direção de A1 a superfície de erro é praticamente plana, ele vai atualizar muito lentamente, porque o gradiente na direção de A1 vai ser praticamente igual a zero. Então a convergência se torna muito lenta a partir daqui e vai levar muitas épocas, um número muito grande de épocas para poder atingir o ponto de mínimo global. O x2, conforme nós vimos, ele contribui muito mais no valor final do erro, fazendo com que o A2 seja rapidamente atualizado. É o que nós acabamos de dizer. Como o x2 contribui muito mais no valor do erro, ou seja, faz com que a inclinação da superfície de erro na direção de A2 seja muito mais acentuada do que na direção de A1, o A2 ele é atualizado muito mais rapidamente. Então, o A2 é atualizado até que chega no ponto de gradiente igual a zero, e depois disso o A1, que tem o x1 contribui muito pouco no valor final do erro. Com isso, o erro na direção de A1 é praticamente constante, fazendo com que a atualização do peso na direção de A1 seja muito lenta. Como o gradiente na direção de A1 é muito pequeno, o treinamento fica lento, é o que eu acabei de dizer. O algoritmo do gradiente descendente em batelada, ele converge após quase 2.000 épocas, ou seja, demora quase 2.000 épocas para ele convergir, devido a esse formato em forma de U, que tem uma taxa de variação muito grande na direção de A2, mas é praticamente constante na direção de A1. Então isso faz com que o treinamento fique muito lento, a convergência seja muito lenta. Então agora em seguida nós aplicamos a padronização aos atributos, ou seja, nós retiramos a média e dividimos pelo desvio padrão, conforme eu mostrei aqui em cima. A padronização, retira-se a média do conjunto de atributos de treinamento e divide-se pelo desvio padrão do conjunto de atributos de treinamento. Conforme nós podemos ver,
depois de aplicar a padronização, durante a fase de pré-processamento das features, dos atributos, a superfície se aproxima mais de uma forma de tigela. Ela fica mais parecida com uma tigela. Nós vemos que os círculos da superfície de contorno, eles se tornam mais circulares do que anteriormente. Aqui é como se fosse uma elipse muito grande, muito longa, que praticamente ela se parece linhas retas, mas que no fundo são elipses muito grandes, com um raio muito grande. Como eu disse, os círculos de contorno eles se tornam mais circulares após a padronização, denotando que a superfície tem inclinação similar em todas as direções, ou seja, na direção de A1 e de A2, dado que agora os atributos têm variações similares, ou seja, magnitudes similares. Conforme nós podemos ver, diferentemente do algoritmo sem o pré-processamento, sem o escalonamento dos atributos, esse algoritmo com o escalonamento das features através da padronização, ele converge em apenas 3 épocas. Então o treinamento aqui é mais rápido, pois a inclinação ela é mais íngreme em todas as direções, diferentemente do caso anterior, que ela era bem íngreme apenas na direção de A2 e praticamente constante na direção de A1. Aqui eu apresento o escalonamento de features usando a biblioteca scikit-learn. Aqui do lado esquerdo eu mostro como utilizar a padronização, e aqui do lado direito como utilizar o min-max. É muito simples. Nós importamos a classe StandardScaler do módulo pré-processing da biblioteca scikit-learn, instanciamos a classe StandardScaler, concatenamos os dois vetores coluna de atributos e invocamos o método fitTransform do objeto StandardScaler para aplicar a padronização ao conjunto de atributos. Conforme nós podemos ver aqui, esse é o histograma dos atributos x1 e x2 antes do pré-processamento, ou seja, antes do escalonamento. Nós vemos que x1 é bem centrado, tem um desvio padrão, uma variância bem pequena, ou seja, ele varia bem em torno de 0. Já o x2 ele tem uma variação maior, uma variância bem grande, fazendo com que ele assuma valores bem altos, varia bastante, e está centrado, tem média igual a 10, já x1 tem média igual a 0, e após a padronização, ambos ficam com variações próximas, similares, os dois ficam centrados em 0, ou seja, eles passam a ter a média igual a 0, passam a ter a variância unitária e, portanto, eles ficam praticamente com a mesma variação de valores. Aqui do lado direito eu mostro como utilizar o min-max, a normalização min-max, igual ao StandardScaler. Nós instanciamos a classe min-max-scaler, concatenamos os vetores de atributo para formar uma matriz e invocamos o método fitTransform do objeto min-max-scaler para aplicar a normalização min-max ao conjunto de atributos. Conforme nós podemos ver aqui, igual ao do exemplo anterior, x1 variava pouco, tem uma variância unitária, já x2 tem uma variância igual a 100, então ele varia bastante, assume uma grande gama de valores, e após a normalização, aparentemente eles ficam dentro de uma mesma variação, os seus
as suas médias ficam um pouquinho diferentes, mas em termos de variação, eles variam de 0 a 1, que é o objetivo da variação da normalização min-max. Agora eu apresento um exemplo em Python desse tipo de escalonamento. Igual aos outros exemplos, eu importo as bibliotecas, digo o número de exemplos de treinamento que eu quero, crio minha função objetivo, x1 mais x2, onde x1 e x2 são variáveis aleatórias gaussianas, x1 com média 0 e variância unitária, x2 com média 10 e variância igual a 100, ou seja, o desvio padrão é igual a 10. Crio os valores necessários para calcular, para plotar a superfície de erro, sem o escalonamento, conforme nós vimos anteriormente nos slides. A superfície de erro vai ter um formato de U, com uma variação muito grande, uma taxa de decrescimento muito rápida, muito alta, na direção de A2, e muito pequena, praticamente nula, praticamente uma reta na direção de A1. Em seguida, eu aplico a padronização aos dados, aos atributos, e agora ploto novamente a superfície de erro, só que no caso com os atributos já escalonados com a padronização. Conforme nós podemos ver, a superfície de erro agora ela tem uma forma mais semelhante a uma vasilha, diferentemente da forma em U anterior. Na sequência, eu aplico a padronização, a normalização min-max aos vetores de atributo e ploto novamente a superfície de erro, só que agora aplicando a normalização min-max. Conforme a gente pode ver, nós podemos ver a superfície de erro ela ainda tem uma forma de U, mas um pouco mais circular do que sem o escalonamento. Bom, aqui eu encerro a parte de regressão linear. Tenho aqui algumas tarefas e avisos para vocês. Os exemplos eu vou disponibilizar no site, vou colocar num zip. A lista 2 já vai estar no site ainda hoje e já pode ser resolvida. As listas 0 e 1, elas devem ser entregues até hoje à meia-noite. E o prazo para definição do tema do projeto ele foi até 24/3. Eu contabilizei 14 grupos até o momento. Lembrando que a data original para definição do tema do projeto final era até dia 17, mas eu estendi até o dia 24. E o atendimento, conforme eu já disse antes, é às quartas-feiras, das 8 às 10. Vai ser via Skype. Meu login é ZZ4FAP. E vocês podem encontrar as listas e os documentos referentes à aula no site do Inatel, Docentes Felipe Figueiredo. Muito obrigado e qualquer dúvida, por favor, me contatem na quarta-feira ou me mandem um e-mail. Obrigado e abraço.